Naquela casa, silêncio não era paz, foi sobrevivência. Quando o tilintar das chaves na fechadura anunciou sua chegada, aprendi a me tornar invisível, a respirar tão suavemente que nem os anjos poderiam me ouvir. Mesmo assim, ele vinha ao meu quarto e meu pesadelo começava. Antes de me apresentar, comente de onde você está assistindo a este vídeo na seção de comentários abaixo. Fico sempre muito feliz quando você interage comigo. Meu nome é Dorothy Fields. Tenho 79 anos e moro aqui em Springfield, Massachusetts, desde que era pequena. Hoje, graças a Deus, tenho esta casa simples, mas limpa e arrumada, com minhas plantas no quintal e meus quadros nas paredes. Olhando para mim agora, uma senhora idosa com cabelos brancos e mãos enrugadas. Você nunca imaginaria a história que carrego no meu coração. Uma história que guardei em silêncio por mais de 60 anos. Meus netos sempre me pedem para contar histórias de quando eu era pequeno. Mas eu sempre invento algo legal. Uma viagem a Boston. Uma partida de amarelinha. A verdade. Oh, meu querido, a verdade. Nunca tive coragem de contar a ninguém até hoje. Quando a noite cai e eu estou sozinho nesta casa. Às vezes sinto o cheiro desses remédios e acordo assustado, sentindo o corpo pesado como se ainda estivesse sob o efeito daqueles remédios. Nasci em 1946, numa época em que as crianças, especialmente as meninas, não tinham voz nem escolha. Meu pai, Dr. Gerald Fields, era o médico mais respeitado da cidade. Todos o cumprimentavam na rua e tiravam o chapéu quando ele passava. Todos o achavam um homem exemplar, um santo por ser tão bom com seus pacientes, atendendo pessoas pobres no meio da noite, às vezes nem cobrando de quem não podia pagar. As pessoas diriam que o Dr. Fields é um anjo, se eles soubessem. Em casa, longe dos olhos da sociedade, ele era um monstro. Não um monstro que gritava e quebrava coisas. Não, foi pior. Ele era um monstro silencioso e calculista que usava seu conhecimento médico para controlar tudo e todos ao seu redor. A mãe Margaret vivia mais drogada do que acordada. Qualquer coisa que ela fizesse que o desagradasse, qualquer opinião diferente da dele, e ele vinha com uma injeção, um comprimido na água dela, algo para acalmar seus nervos. Minha esposa não levanta a voz, não questiona, não se incomoda, ele dizia quando achava que eu não estava ouvindo. Às vezes, minha mãe passava dias inteiros dormindo ou andando pela casa como um fantasma, com os olhos vazios, falando bobagens. Eu era muito jovem e não entendia realmente o que estava acontecendo. Achei que minha mãe estava realmente doente e que precisava de todos aqueles remédios. Nossa casa ficava em um grande terreno afastado do centro da cidade. Era uma casa grande e linda, daquelas antigas, com varanda na frente e um quintal enorme. De fora, parecia uma casa perfeita. Por dentro, era uma prisão. As janelas estavam sempre fechadas e as cortinas sempre fechadas. Um médico precisa de privacidade, dizia meu pai quando algum vizinho perguntava por que nossa casa sempre parecia vazia, sem vida. Tínhamos uma governanta, a senhora Sara, que morava conosco. Uma mulher mais velha, magra e de olhos baixos, que fazia tudo o que meu pai ordenava sem nunca questionar. Ela via tudo, sabia de tudo, mas fingia não ver, não saber. Era como se ela fosse deliberadamente cega e surda. Hoje eu entendo, coitada. Ela tinha medo de perder o emprego, de ficar na rua. Naquela época, uma mulher sem educação, sem família, não tinha muitas opções na vida. Quando eu tinha cerca de 7 anos, comecei a entender que havia algo muito errado em nossa casa. Lembro-me de uma vez em que fui convidado para a festa de aniversário de uma vizinha. Foi a primeira vez que fui convidado para alguma coisa. Fiquei tão feliz. Passei o dia inteiro sonhando com o bolo, as brincadeiras, a chance de ter amigos. Quando meu pai chegou em casa, corri para contar a ele toda animada. Festa?
Quem lhe deu permissão para aceitar um convite para uma festa? Ele perguntou, com a voz calma, mas os olhos frios como gelo. Expliquei que a mãe da menina havia falado com a senhora Sara, que disse que estava tudo bem. Na minha casa, eu decido o que é bom. Naquela noite, quando minha mãe tentou interceder por mim, dizendo que me faria bem brincar com outras crianças, ele simplesmente abriu aquela bolsa preta que carregava para todo lugar, tirou uma seringa, encheu-a com um líquido transparente e injetou no braço dela ali mesmo, na frente de todos na mesa de jantar. Você está muito nervosa, Margaret. Você precisa descansar. Em minutos, a cabeça da mamãe caiu no prato. Seus olhos reviraram e sua boca ficou aberta. Ele a pegou no colo e a carregou para o quarto. Quando ele voltou, ele apontou o dedo para mim. Viu o que você fez? Você deixou sua mãe nervosa com essa história de festa. Vá para o seu quarto e só saia amanhã. Eu disse: Claro. Aprendi cedo que desobedecer só piorava as coisas. Deitei na cama, abraçando meu único brinquedo, uma boneca de pano que erra. Sara chorou baixinho para mim em segredo, para que ninguém ouvisse. Pela fresta da porta, vi quando ele voltou para a sala de estar. Sentou-se na poltrona com um copo de uísque e ficou ali sentado, olhando para o nada, como se estivesse satisfeito com o que tinha feito. Foi a primeira vez que senti medo dele. Não o medo normal que uma criança tem de ser repreendida ou punida, mas um medo visceral profundo. O tipo de medo que faz você sentir frio na barriga, mesmo quando está calor. O tipo de medo que faz você aprender a andar na ponta dos pés, a respirar sem fazer barulho, a viver como uma sombra na sua própria casa. Na escola, eu era a menina quieta, aquela que nunca participava de brincadeiras, que sentava no fundo e não falava com ninguém. Os professores achavam que eu era tímida, filha do Dr. Fields, muito bem comportada. Que exemplo, eles diriam nas reuniões. Se soubessem que eu estava quieto por medo, que eu me comportava porque sabia o que aconteceria se alguma reclamação chegasse aos ouvidos do meu pai. Havia dias em que ele chegava em casa de bom humor, trazia doces, falava baixo, parecia até um pai normal. Nesses dias, eu me animava e pensava que talvez as coisas pudessem melhorar. Mas bastou a mamãe dizer algo que ele não gostou ou eu fazer muito barulho tocando. E surgiu aquele olhar, aquele jeito dele que significava que a tempestade estava chegando. Quando eu tinha 10 anos, comecei a sentir em primeira mão o que minha mãe estava passando. Era uma tarde de domingo. Meu pai convidou alguns colegas médicos para almoçar, algo raro. A casa estava toda arrumada. A senhora Sara passou o dia na cozinha preparando a comida que ele gostava. Mamãe, que naquele dia estava menos drogada, me ajudou a colocar um vestido bonito, penteou meus cabelos com fitas. Você vai se comportar bem, não é? Ela disse, ajustando meu arco. Você mostrará que é uma garota bem educada. No fundo dos seus olhos, vi o medo. O mesmo medo que senti. O almoço correu bem no início. Os colegas do meu pai falavam sobre casos médicos, política, coisas que eu não entendia. Fiquei quieto, só respondi quando alguém se dirigiu a mim diretamente. Até que um dos médicos, Dr. Michael, me perguntou: E você, Dorothy? O que você quer ser quando crescer? Antes que eu pudesse pensar, respondi animadamente: Quero ser médico como o papai. Era verdade. Apesar de tudo, eu admirava como as pessoas respeitavam meu pai. Quão importante ele parecia quando salvava a vida de alguém. Um silêncio caiu sobre a mesa. O sorriso do meu pai, que até então parecia estampado no rosto, desapareceu. As meninas não precisam de tanta educação, ele disse com uma risada forçada. Dorothy será uma boa esposa como sua mãe. Por que sobrecarregar essa cabecinha com remédios? Os outros médicos riram e concordaram. O Dr. Michael deu de ombros. É verdade, Gerald. Por que mimar uma florzinha como ela com livros? Deixe-a bordar, cozinhar, cuidar da casa. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Mas o pior ainda estava por vir. Quando todos foram embora, meu pai me chamou em seu escritório. Aquela sala onde ninguém entrava sem permissão,
cheia de livros de medicina com aquele cheiro forte de álcool e outros produtos que eu não conhecia. Quem colocou essa ideia na sua cabeça? Ele perguntou, com a voz baixa e controlada, o que era sempre mais assustador do que quando ele gritava. Era sua mãe? Era aquela governanta medalhão? Ninguém, papai, respondi tremendo. Eu só queria ser como você. Ele me olhou por um longo tempo como se estivesse vendo algo além de mim. Então ele abriu uma gaveta, tirou uma seringa e um pequeno frasco. Você quer saber como é ser médico? Eu vou te mostrar. Antes que eu pudesse reagir, ele agarrou meu braço com firmeza, enfiou a agulha e injetou o que quer que fosse aquele líquido. Isto é para você aprender a não dizer coisas tolas na frente dos convidados. Um médico precisa saber como controlar pacientes difíceis. O mundo começou a girar. Minha visão ficou turva. Senti meu corpo pesado como se estivesse afundando em um rio de lama. Eu não conseguia mover meus braços, minhas pernas. Eu queria gritar, mas minha língua parecia grande demais para minha boca. A última coisa que vi foi o rosto do meu pai, observando com curiosidade científica, como se eu fosse um de seus experimentos. Acordei no meu quarto. Já era noite. Minha cabeça doía. Minha boca estava seca como papel. Tentei me levantar, mas meu corpo ainda não estava obedecendo direito. Pela porta entreaberta, ouvi minha mãe chorando na sala, implorando: Por favor, Gerald, ela é só uma criança. Não faça isso com ela. Cale a boca, Margaret. Sua voz sempre controlada. Estou apenas ensinando disciplina. Ou você prefere que ela cresça com ideias absurdas, fazendo papel de boba? Daquele dia em diante, qualquer deslize, qualquer palavra fora do lugar, qualquer nota baixa na escola era motivo para ele me acalmar com seus remédios. Às vezes era um comprimido esmagado na minha comida. Outras vezes, uma injeção, ele disse, eram vitaminas para ficar forte. Aprendi a reconhecer os sinais, o gosto amargo no suco, o jeito como a água parecia um pouco turva. Tentei evitar, fingir que estava bebendo, que estava comendo. Mas ele percebeu, é claro, ele percebeu. Ele era médico. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Os anos se passaram e aquela garotinha sonhadora que um dia quis ser médica foi desaparecendo. Em seu lugar estava uma adolescente quieta e assustada que mal conseguia olhar as pessoas nos olhos. Na escola, eu era invisível. Em casa, eu era uma sombra. Minha mãe, cada vez mais ausente, passava os dias deitada, olhando para o teto, dizendo coisas que não faziam sentido. A senhora Sara, a única testemunha do nosso infortúnio, manteve os olhos baixos, fingiu não ver. Apenas uma vez, ela tentou me ajudar. Eu tinha cerca de 12 anos e tive febre alta depois de tomar um dos medicamentos do meu pai. Ele tinha saído para atender uma emergência e ela aproveitou para me dar um chá e colocar compressas frias na minha testa. Criança, ela sussurrou, olhando ao redor como se as paredes pudessem ouvir. O que seu pai faz não é certo. Não é assim que se trata uma filha, uma esposa. Então por que não faz nada? Perguntei, as palavras saindo arrastadas pela fraqueza. Ela baixou os olhos, envergonhada. E o que uma negra velha como eu pode fazer contra um médico? Quem acreditaria em mim? Eu simplesmente perderia meu emprego, estaria na rua e você estaria aqui sem ninguém. Ela tinha razão. É claro que naqueles dias, naquele lugar, a palavra de um médico respeitado valia mais do que qualquer coisa. Quem acreditaria nas histórias de uma empregada doméstica, de uma esposa mentalmente instável, de uma criança problemática e mentirosa? Então continuamos, prisioneiros em nossa própria casa, vivendo à sombra do grande médico, Gerald Fields, o homem que todos admiravam na rua, e temíamos entre quatro paredes. Cresci acostumada a esse medo constante, ao gosto amargo dos remédios, à sensação de estar sempre meio dormindo, meio acordada. Era assim que ele nos queria. Doxel, controlados, sem vontade própria. Você deve estar pensando:
Mas ninguém suspeitou de nada? Ninguém percebeu? Veja, naquela época, o que acontecia dentro de casa era assunto de família. Ninguém interferia. E mesmo que alguém suspeitasse, quem teria coragem de confrontar um médico respeitado como meu pai? Ele tinha resposta para tudo. Se minha mãe parecia um pouco grogue em algum lugar, era porque sofria de nervosismo. Se eu era muito quieta, muito apática, era porque eu era uma menina tímida e bem educada. E todos acreditavam porque queriam acreditar. Era mais fácil, mais confortável, do que admitir que um homem como ele podia fazer o que fazia. Foi assim até os meus 15 anos, quando aconteceu algo que mudaria tudo. Algo que me daria a força que eu não sabia que tinha para finalmente confrontar o monstro em nossa casa. Foi no inverno de 1961 que comecei a planejar nossa fuga. Eu tinha acabado de fazer 15 anos e as coisas em casa pioravam a cada dia. Minha mãe quase não falava mais, vivendo em um estado entre o sono e a vigília, com os olhos sempre vazios, como se sua alma tivesse partido há muito tempo, deixando apenas o corpo para trás. Naquele ano, meu pai fora convidado para lecionar na Faculdade de Medicina de Boston. Isso significava que ele passava 3 dias da semana fora, retornando apenas nos fins de semana. Foi nesses pequenos intervalos de liberdade que comecei a ver o mundo com outros olhos, para respirar sem aquele medo constante apertando meu peito. Quando ele não estava, a casa parecia diferente, mais iluminada. A senhora Sara cantarolava baixinho enquanto fazia suas tarefas. Eu podia ler os livros que encontrava escondidos na biblioteca, sem medo de ser punida. E até minha mãe pareceu despertar um pouco de seu estado letárgico. Foi em uma dessas tardes que encontrei seu diário escondido em uma velha caixa de costura no fundo do guarda-roupa. Um pequeno caderno com uma capa azul desbotada e páginas amareladas pelo tempo. Sua caligrafia, que começou firme e elegante nas primeiras páginas, tornou-se trêmula e confusa com o passar dos anos. Gerald aplicou outro remédio hoje. Disse que era para o meu próprio bem controlar minha ansiedade. Mas eu não estou ansiosa. Eu só quero viver, respirar, ser eu mesma. A cada dia fica mais difícil lembrar quem eu era antes dele. Eu li aquelas palavras e chorei. Chorei como nunca havia me permitido chorar antes. Foi a confirmação de algo que, no fundo, eu sempre soube. Minha mãe não estava doente. Ela era uma prisioneira, assim como eu. Em outras páginas, ela falou sobre mim, sobre como se sentia culpada por não conseguir me proteger, por ser fraca demais para confrontá-lo. Dorothy pediu para ir ao cinema com os amigos da escola hoje. Gerald disse: "Não, como sempre. Quando tentei interceder, ele me deu aquela injeção que me faz dormir." Eu sei que ela me viu desmaiando. Que tipo de mãe sou eu, que não consigo nem defender a minha própria filha? A descoberta daquele diário mudou algo dentro de mim. A menina assustada começou a dar lugar a uma jovem determinada a mudar aquela situação. Se ele conseguia nos controlar com seus remédios, talvez pudéssemos usar isso contra ele. Era um pensamento perigoso, eu sabia. Mas, pela primeira vez na vida, senti que tinha uma chance. Comecei a observar meu pai com outros olhos, estudando-o como ele estudava seus pacientes. Percebi que ele guardava seus medicamentos especiais, como os chamava, em um armário trancado em seu consultório. A chave estava sempre no bolso do jaleco, exceto quando tomava banho. Era uma pequena janela de oportunidade, mas era tudo o que eu tinha. Numa sexta-feira, quando ele voltou de Boston, esperei que ele fosse ao banheiro. Assim que ouvi o chuveiro ligado, corri para o quarto e, com o coração batendo tão forte que pensei que podia ser ouvido por toda a casa, enfiei a mão no bolso do jaleco pendurado atrás da porta. Encontrei a chave, pequena e prateada, exatamente como eu a imaginara. Seria. Com o frasco firme entre os dedos, corri para o escritório. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixá-lo na fechadura. Quando o armário finalmente se abriu, vi dezenas de frascos, todos organizados,
todos etiquetados com a letra precisa do meu pai. Eu não sabia exatamente o que procurar. Eu conhecia os efeitos, não os nomes. Procurei por algo que me parecesse familiar. Algum frasco que eu tivesse visto em suas mãos antes de cair em sono induzido. E então vi um pequeno frasco com um líquido transparente cuidadosamente etiquetado como Pentatol 5% de uso controlado. Ao lado, várias seringas ainda em suas embalagens. Meus dedos tocaram o vidro frio e, num impulso, coloquei o frasco no bolso do vestido e uma seringa na manga. Voltei para o meu quarto, com o coração quase saindo pela boca, e escondi meu pequeno tesouro debaixo do colchão. Devolvi a chave do jaleco segundos antes de ouvir o chuveiro sendo desligado. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Minha mente estava a mil, me perguntando se o que eu estava planejando era loucura, se acabaria matando todos nós. Mas então lembrei-me do diário da minha mãe, das suas palavras, do sofrimento silencioso que vivemos durante tantos anos, e eu sabia que não tinha escolha. Durante dias, estudei o meu pai, os seus hábitos, as suas rotinas. Notei como ele sempre tomava um copo de uísque antes de dormir, como verificava a minha mãe para se certificar de que estava suficientemente sedada. Percebi que, quando bebia, ficava menos atento, menos cuidadoso. Foi então que o destino, ou talvez Deus, colocou a oportunidade perfeita nas minhas mãos. O meu pai anunciou que receberia um colega importante para jantar naquele sábado. Quero a casa impecável, ordenou. E tu, Margaret, vais comportar-te. Nada de parecer drogada ou confusa. Esta noite é crucial para a minha carreira. Pela primeira vez em anos, ele não deu qualquer medicamento à minha mãe naquele dia. Queria que ela parecesse normal, a esposa perfeita para impressionar o convidado. Tive de me conter para não rir da ironia. A única noite em que a queria lúcida era precisamente a noite em que eu planeava agir. O jantar decorreu com uma tensão palpável que só nós, prisioneiros daquela casa, conseguíamos sentir. O hóspede, um médico mais velho, parecia encantado com a família perfeita do Dr. Fields. Mamãe, ainda fraca, mas mais alerta do que eu havia há anos, mantinha um sorriso educado no rosto. Servi a mesa em silêncio, como me ordenaram. Quando todos terminaram de comer e os homens foram para o escritório tomar seu uísque e fumar seus charutos, tive minha chance. Cuidadosamente retirei o frasco e a seringa do meu esconderijo. Minhas mãos tremiam tanto que quase os deixei cair enquanto preparava a dose, que se meus cálculos estivessem corretos, e eu rezava para que estivessem, seria suficiente para derrubá-lo, mas não matá-lo. Fui até a cozinha, onde a senhora Sarah preparava o café que seria servido aos homens. "O que você está fazendo aqui, criança?" perguntou ela, com a surpresa evidente em seus olhos. Seu pai disse para ficar no seu quarto depois do jantar. "Vim ajudar com o café", respondi, tentando parecer calmo. "Deixe-me levar para eles." Ela me olhou desconfiada, mas não disse nada, provavelmente cansada demais para discutir. Quando ela se virou para pegar os biscoitos, rapidamente injetei o líquido na xícara que seria do meu pai. Eu sabia qual era o dele pelo design específico, um copo que só ele usava, com o emblema da faculdade de medicina. Levei a bandeja para o escritório, meu coração batendo tão forte que pensei que eles podiam ouvi-lo. Servi primeiro o convidado e depois meu pai, evitando olhar diretamente para ele. Eu temia que ele pudesse ver nos meus olhos o que eu tinha feito. "Você pode ir embora agora", ordenou meu pai, sem nem olhar para mim. Voltei para a cozinha e, pelas frestas da porta, os observei. Eles conversaram, tomaram o café. Nada aconteceu. Os minutos se passaram e comecei a pensar que tinha falhado, que a dose era insuficiente ou que tinha tomado o copo errado. Então, meu pai começou a piscar várias vezes, como se estivesse tentando afastar o sono. Sua fala ficou arrastada. As palavras se misturavam. O hóspede pareceu preocupado e perguntou se ele estava bem. "Só estou cansado", respondeu meu pai, com a voz já distante.
E então, para o horror do hóspede e meu alívio culpado, ele desabou na poltrona, inconsciente. O que se seguiu foi uma confusão. O convidado chamou a senhora Sarah, que correu para o escritório. Eles chamaram outro médico, um amigo próximo do meu pai. A explicação oficial foi exaustão devido ao excesso de trabalho. Ninguém suspeitava da filha quieta, a menina invisível que sempre obedecia. Enquanto os médicos examinavam meu pai no quarto, corri para o quarto da minha mãe. Ela estava sentada na beira da cama, parecendo confusa, assustada com toda aquela comoção. Mãe, sussurrei, pegando suas mãos frias nas minhas. Precisamos conversar agora. Contei a ela tudo sobre o diário que encontrei, sobre os remédios que ele nos deu, sobre como finalmente consegui reverter a situação. Falei rapidamente com urgência, temendo que a qualquer momento ele acordasse. Não podemos mais viver assim, concluí, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não é a vida, mãe. É uma prisão. É uma tortura. Eu esperava que ela ficasse horrorizada, me repreendesse, talvez até contasse aos médicos o que eu tinha feito. Em vez disso, ela me olhou com uma clareza que eu não via em seus olhos há anos. Eu sei, minha filha, disse ela, apertando minhas mãos. Eu sei de tudo. Eu simplesmente não tinha forças para lutar. Naquele momento, tomamos nossa decisão. Não seria fácil. Sabíamos que ele era poderoso, respeitado. Éramos apenas duas mulheres frágeis sem voz. Mas tínhamos algo que ele não esperava: a verdade. E a verdade, quando finalmente revelada, pode ser uma arma mais poderosa do que qualquer droga. Enquanto os médicos estavam preocupados com meu pai, que dormia profundamente, minha mãe e comecei a colocar nosso plano em ação. Primeiro, recuperamos o diário dela, prova crucial do que estávamos sofrendo. Depois, fomos ao consultório do meu pai, aproveitando a confusão, e abrimos aquele maldito armário. O que encontramos foi ainda pior do que imaginávamos. Não eram apenas medicamentos para nos manter dóceis. Havia cadernos detalhados, anotações meticulosas sobre as doses, os efeitos, como se fôssemos suas cobaias pessoais. Diários de um homem que usou seu próprio conhecimento médico para controlar, dominar, torturar. Ele precisa pagar por isso, disse minha mãe, com a voz firme pela primeira vez em anos. Não apenas por nós, mas para que ele nunca faça isso com mais ninguém. Eu concordei, embora soubesse que seria quase impossível. Quem acreditaria em nós contra a palavra de um médico respeitado? Mesmo com todas as evidências, seria a nossa palavra contra a dele. E na sociedade daquela época, a palavra de um homem sempre tinha mais peso. Foi então que tive a ideia que mudaria tudo. Uma ideia arriscada e perigosa, mas que pode finalmente nos libertar. Precisamos de ajuda, eu disse à mamãe. Alguém que ele não pode intimidar. Alguém com influência suficiente para nos proteger. Olá. E então, naquela mesma noite, enquanto meu pai ainda estava inconsciente, fizemos a coisa mais corajosa e desesperada de nossas vidas. Pegamos as evidências, os diários, tanto dele quanto da mãe, e saímos pela porta da frente sem olhar para trás. Nosso destino, a casa do bispo Thomas, a única pessoa na cidade com autoridade moral suficiente para confrontar o respeitado Dr. Gerald Fields. A noite estava fria quando chegamos à residência episcopal. O guarda noturno olhou para nós com desconfiança. Duas mulheres sozinhas naquela hora, uma delas visivelmente debilitada, a outra apenas uma adolescente. Antes de continuar, quero agradecer por assistir. Por favor, deixe-me saber nos comentários de que parte do país você está ouvindo. Fico muito feliz em imaginar minha história alcançando lugares que eu, uma senhora idosa de Springfield, Massachusetts, nunca pude visitar. E se você estiver gostando do canal Grandparents Tales, clique no botão de inscrição e curta este vídeo. Cada curtida é como uma xícara de café que você me oferece enquanto ouve minha história. Precisamos falar com o Bispo Thomas. Eu insisti. É uma emergência.
Ele hesitou, mas algo em nossa aparência desesperada deve tê-lo convencido. Minutos depois, estávamos na presença do bispo, um homem de cabelos brancos e olhar gentil que nos ouviu atentamente enquanto contávamos nossa história de horror. Quando terminamos, ele permaneceu em silêncio por um longo momento. Eu temia que ele não acreditasse em nós, que ele ligasse para meu pai, que ele nos mandasse de volta para aquele inferno. Em vez disso, ele se levantou, foi até uma prateleira e pegou uma Bíblia velha. "O que você me disse é sério", ele disse finalmente. "Tão sério que não posso agir sozinho. Mas eu prometo que você não retornará àquela casa esta noite, nem nunca mais, se é isso que você deseja." Naquela mesma noite, fomos acolhidos na casa de uma viúva de confiança do bispo. Pela primeira vez em anos, dormimos sem medo, sem a sombra do meu pai pairando sobre nós. O que aconteceu nos dias seguintes foi como um turbilhão. O bispo Thomas convocou um conselho que incluía o xerife da cidade, o juiz e um médico de fora da cidade, alguém que não devia favores ao meu pai. As evidências foram examinadas. Testemunhas foram ouvidas. A senhora Sarah, inicialmente relutante, acabou confirmando nosso relato, talvez movida pelo remorso de ter ficado em silêncio por tanto tempo. Meu pai, quando descobriu, reagiu exatamente como esperávamos. Ele negou tudo. Disse que éramos loucos, que minha mãe tinha problemas mentais e que me influenciou com suas fantasias. Ele até sugeriu que eu fosse internado para meu próprio bem. Mas a essa altura já era tarde demais. As evidências eram esmagadoras. Os registros detalhados que ele mesmo havia feito, pensando que nunca seriam descobertos, agora o condenavam. O diário da mamãe, as marcas de agulha em nossos braços, os testemunhos. Mesmo assim, seu prestígio e sua posição o protegeram da condenação pública. Na pequena Springfield de 1961, um escândalo dessa magnitude seria impensável. Em vez disso, ele recebeu uma oferta de acordo. Ele renunciaria aos seus direitos sobre nós, nunca mais nos procuraria e, em troca, o caso seria tratado discretamente como um divórcio por incompatibilidade, uma solução comum na época. Para minha surpresa, ele aceitou sem hesitar. Talvez porque ele percebeu que havia perdido o controle sobre nós. Talvez porque temesse que, se o caso fosse a julgamento, outras vítimas pudessem aparecer. Nunca soubemos com certeza. O que eu sei é que, em um dia ensolarado de setembro de 1961, minha mãe e eu estávamos em uma estação de trem com apenas duas pequenas malas contendo o pouco que realmente nos pertencia. Destino: Nova York, onde uma prima distante da minha mãe nos ofereceu abrigo até que pudéssemos nos estabelecer. Quando o trem começou a se mover lentamente, deixando para trás a cidade que havia sido nossa prisão por tantos anos, vi o sorriso da mamãe. Um sorriso genuíno e luminoso, que eu não via desde que era muito pequena. "Vamos recomeçar", ela disse apertando minha mão. "Nós vamos realmente viver agora." E foi exatamente isso que fizemos. Nova York em 1961 era um mundo completamente diferente de tudo que já havíamos conhecido. Descemos na Grand Central Station com nossas duas pequenas malas de papelão e ficamos ali assustados com a multidão, o barulho dos carros, o tamanho dos prédios que pareciam tocar o céu. Éramos duas garotas do interior de uma cidade pequena, duas sobreviventes tentando recomeçar do zero. A prima da mamãe, a senhora Eleanor, estava nos esperando na plataforma. Ela era uma mulher de 50 anos, viúva, que trabalhava como costureira em uma oficina no bairro de Vestuário. Ela nos abraçou sem fazer perguntas, algo pelo qual seremos eternamente gratos. "Vir. O ônibus está prestes a passar", foi tudo o que ela disse, pegando uma das malas. O apartamento dela era pequeno, com um quarto e uma sala de estar, em um prédio antigo na 7ª Avenida.
Nós três dividíamos a única cama como sardinhas em lata. Não era confortável, mas era seguro. E isso valia mais do que qualquer luxo. Nos primeiros dias, minha mãe ainda sofria com os efeitos da abstinência. Os medicamentos que meu pai lhe deu por tantos anos deixaram marcas profundas. Ela tremia, suava frio e às vezes gritava enquanto dormia. A senhora Eleanor tratou tudo com admirável naturalidade. Margaret estava com os nervos à flor da pele. Ela explicava aos vizinhos curiosos: "A mudança, você sabe como é. Isso vai passar." E passou. Lentamente, como uma flor que ficou fechada por muito tempo e lentamente começa a se abrir novamente para o sol, mamãe voltou à vida. Suas mãos pararam de tremer. Seus olhos ganharam brilho. Sua voz ficou mais firme. Foi um processo lento, com contratempos e medos, mas ela estava determinada a viver. A senhora Eleanor conseguiu um emprego para a mãe na mesma oficina onde ela trabalhava. Margaret sempre teve habilidade com agulha e linha, embora meu pai raramente a deixasse exercer esse talento. Agora, essa habilidade seria nossa salvação. Quanto a mim, aos 15 anos, eu precisava estudar. O bispo Thomas, antes de partirmos, havia fornecido uma carta de recomendação para a escola St. Agnes, administrada por freiras. Graças a esta carta e a uma bolsa parcial, consegui concluir meus estudos. Estudar era como descobrir um mundo que meu pai tentou me negar. Pela primeira vez, pude aprender sem medo de ser punido por saber demais, por fazer perguntas, por existir. As freiras eram rigorosas, é claro, mas sua severidade era previsível, baseada em regras claras, não no temperamento instável de um tirano doméstico. Enquanto isso, alugamos um pequeno quarto nos fundos de uma casa no Queens. Era apenas um quarto com banheiro compartilhado no quintal, mas era nosso. Nosso primeiro lar de verdade, onde podíamos entrar e sair quando quiséssemos, onde ninguém nos drogava, onde a única chave ficava conosco. O salário de uma costureira mal cobria as despesas básicas. Então, depois da escola, ajudei em um supermercado perto de casa, organizando prateleiras, atendendo clientes e fazendo entregas. O proprietário, o Sr. Antônio, um italiano de bom coração, sempre guardava para nós as frutas que estavam quase maduras. O pão velho, as latas levemente amassadas que não podiam ser vendidas pelo preço normal. É um desperdício jogar isso fora. Ele dizia, embora todos soubéssemos que era sua maneira de ajudar sem ferir nosso orgulho. Os anos seguintes foram de muito trabalho e pequenas conquistas. Em 1963, minha mãe conseguiu um emprego melhor em uma loja de roupas finas no centro da cidade. Sua habilidade com costura impressionou a proprietária, que passou a confiar nela para os ajustes mais delicados nos vestidos importados que ela vendia para as ricas damas de Nova York. Com o salário melhor, conseguimos alugar um apartamento pequeno e mais decente, com banheiro próprio, um luxo que alguém que nunca precisou dividir o banheiro com outras 10 famílias não consegue apreciar completamente. Terminei o ensino médio com notas excelentes e, ao contrário de todas as expectativas para uma garota naquela época, decidi que queria continuar estudando. Não medicina como eu sonhava quando criança. Sonho esse que havia sido contaminado pelas lembranças do meu pai. Em vez disso, escolhi ensinar. Minha mãe apoiou minha decisão sem hesitar, embora isso significasse mais 3 anos vivendo com um orçamento apertado. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, ela dizia, repetindo as palavras do professor Johnson, que secretamente me emprestava livros quando ainda morávamos em Springfield. Em 1964, enquanto os Estados Unidos passavam por transformações políticas que mal entendíamos na época, nossa pequena família de 2 mulheres também passava por mudanças. A mãe conheceu o Sr. Oscar, um viúvo que trabalhava como contador em uma fábrica têxtil. Ele frequentava a loja onde ela trabalhava, sempre com a desculpa de comprar presentes para uma suposta sobrinha, que depois descobrimos que nem existia. Era estranho vê-la sendo cortejada, ver um homem tratá-la com o respeito e a gentileza que meu pai nunca demonstrou.
No começo, confesso que fiquei com medo. E se esse homem também escondesse um monstro por trás de seu sorriso educado? E se ele também quisesse nos controlar, nos subjugar? Compartilhei esses medos com a mamãe uma noite depois do Senhor. Oscar nos levou para jantar em um restaurante italiano, em Little Italy. Nosso primeiro jantar em um restaurante de verdade. Eu também estou com medo, filha. Ela confessou sentada na beira da minha cama. Acho que sempre serei. Seu pai deixou cicatrizes que nunca desaparecerão completamente. Mas não podemos deixar que o medo nos impeça de viver, de tentar ser felizes. Ela estava certa. Claro que não podíamos deixar meu pai continuar controlando nossas vidas, mesmo à distância. Isso seria dar a ele uma vitória que ele não merecia. O namoro da mãe e do Sr. Oscar progrediu lentamente, com o respeito e a cautela que duas pessoas maduras, ambas marcadas por experiências difíceis, sabiam ser necessários. Ele nunca impôs sua presença, nunca tentou apressar as coisas, nunca deu um passo que não fosse bem-vindo. Em 1966, eles se casaram em uma cerimônia simples no tribunal, seguida de um almoço para alguns amigos em um restaurante modesto. Eu, aos 20 anos, recém-formada em magistério e já dando aulas em uma pequena escola do bairro, fui madrinha. Ver minha mãe naquele vestido azul claro que costuramos juntas, um pequeno buquê de margaridas nas mãos, o rosto corado de genuína felicidade, foi um dos momentos mais lindos da minha vida. O Sr. Oscar, agora meu padrasto, chorou quando ela entrou na sala do tribunal. Não um grito teatral forçado, mas lágrimas silenciosas de um homem que não tinha vergonha de mostrar seus sentimentos. Eles foram morar em uma casa pequena, mas confortável, em Sunnyside, Queens, que o Sr. Oscar estava pagando em prestações. Fiquei no nosso apartamento, agora pago apenas com o salário do meu professor, o que significava ainda mais economia, ainda mais horas de trabalho. Mas fiquei feliz pela mamãe vê-la finalmente livre e amada como ela merecia. O final dos anos 60 trouxe mudanças e desafios. Os Estados Unidos estavam passando por momentos difíceis politicamente, e isso afetava a todos. As salas de aula onde eu dava aulas estavam cada vez mais lotadas de crianças cujos pais trabalhavam longas horas nas fábricas que se multiplicavam na cidade. Muitos chegaram famintos, com problemas em casa e histórias que, embora diferentes da minha, também falavam de violência, abandono, abandono. Foi nessa época que conheci Charles, um jovem professor de história que lecionava na mesma escola que eu. Ele tinha ideais, sonhos de um país mais justo e igualitário. Conversávamos por horas depois das aulas, planejando projetos para ajudar os alunos, discutindo livros, trocando ideias sobre educação. Gradualmente, aquela amizade profissional se transformou em algo mais. Foi um processo lento, cheio de medos e hesitações da minha parte. Carregar as cicatrizes que carreguei não tornou fácil confiar, muito menos amar. Charles foi paciente, respeitou meus limites e nunca me pressionou. Quando finalmente contei a ele sobre meu passado, sobre meu pai, sobre tudo o que havíamos vivido, ele não demonstrou nem pena nem horror, apenas compreensão. Você sobreviveu, ele disse, segurando minhas mãos. Isso faz de você a pessoa mais forte que já conheci. Nós nos casamos em 1968 em uma cerimônia simples, mas cheia de alegria. Mamãe e o Sr. Oscar estavam lá, é claro, assim como a Sra. Eleanor, que se tornou uma espécie de tia para mim. Nossos colegas professores, alguns ex-alunos que se apegaram a nós, os vizinhos que nos viram crescer e lutar, nossa pequena família escolhida, aquela que construímos longe das sombras do passado. Nossa lua de mel foi em Atlantic City, 3 dias à beira-mar em um hotelzinho simples. Foi a primeira vez que vi o oceano, aquela imensidão azul que parecia não ter fim. Sentado na areia, observando as ondas, senti uma paz que nunca imaginei ser possível.
É como se o mundo fosse maior e menor ao mesmo tempo, não é? Charles comentou, sentando-se ao meu lado. Maior porque percebemos o quanto não sabemos. Menores porque nos sentimos parte de algo imenso. Foi exatamente isso. Em Springfield, sob o jugo do meu pai, o mundo era pequeno, sufocante, limitado às paredes da nossa prisão. Agora, olhando para o horizonte infinito, entendi que havia possibilidades ilimitadas, que minha história ainda estava sendo escrita, que o futuro poderia ser o que eu quisesse fazer dele. Charles e eu alugamos um pequeno apartamento no Brooklyn e continuamos ensinando. Em 1970, fomos abençoados com a chegada da nossa filha, Cecília, nomeada em homenagem à poetisa que eu tanto admirava e cujos versos me deram força nos momentos mais sombrios. Segurá-la em meus braços pela primeira vez foi assustador e maravilhoso. Assustador porque, como toda mãe de primeira viagem, eu tinha medo de não poder protegê-la, orientá-la, ser a mãe que ela merecia. Maravilhoso porque naquele pequeno ser vi uma chance para um novo começo, uma vida que não carregasse o peso do passado. Olhando para ela, prometi a mim mesmo que ela nunca conheceria o tipo de medo que eu conheci, que ela cresceria cercada de amor, respeito e liberdade para ser quem ela quisesse ser. Cecília cresceu feliz, curiosa, amada. Charles era o tipo de pai que se sentava no chão para brincar de boneca, que lia histórias antes de dormir e que respondia a cada pergunta com paciência e sinceridade. O tipo de pai que eu não tive, o tipo de homem que meu pai nunca foi. Mas mesmo na felicidade do presente, o passado às vezes retorna como um fantasma. Havia noites em que eu acordava suando frio, sonhando que estava de volta àquela casa, que meu pai se aproximava de mim ou de Cecília com uma seringa na mão. Charles aprendeu a reconhecer esses momentos, a me abraçar em silêncio até a tempestade passar, a me lembrar que estávamos seguros, que ninguém poderia nos machucar. Minha mãe também teve seus momentos de escuridão, mas com o passar dos anos eles se tornaram mais raros. O Sr. Oscar, homem de poucas palavras, mas de muita sensibilidade, sabia como trazê-la de volta quando ela se perdia em lembranças, como lembrá-la do bom presente que havíamos construído. Em 1975, recebi uma carta da Sra. Sarah, antiga governanta da minha família em Springfield. Ela escreveu para me informar que meu pai havia morrido, de um derrame repentino, segundo ela. Ele morreu sozinho em seu escritório, e seu corpo só foi encontrado no dia seguinte. A notícia me pegou de surpresa, não pelo conteúdo. A morte faz parte da vida, e a do meu pai não foi exceção, mas pela ausência de sentimento que isso provocou em mim. Não senti tristeza, nem raiva, nem mesmo alívio. Foi como receber notícias de um estranho, alguém que não tinha mais nenhuma ligação comigo. Você quer ir ao funeral? Charles perguntou quando lhe mostrei a carta. Pensei por um momento antes de responder. Não, essa parte da minha vida acabou há muito tempo. Não tenho nada a dizer a ele, nem mesmo a Deus. Naquela noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há anos. Peguei o antigo diário da minha mãe, que eu havia guardado comigo todos aqueles anos, e reli algumas páginas, não para me torturar com as lembranças, mas para me lembrar de quão longe tínhamos chegado, quão longe estávamos daquele passado sombrio. Na última página, escrita com a caligrafia trêmula daqueles tempos, minha mãe havia escrito: Sonhei com a liberdade hoje. No sonho, Dorothy e eu estávamos na praia. O sol brilhava. Podíamos ir aonde quiséssemos, dizer o que quiséssemos. Parecia tão real que, por um momento, ao acordar, pensei que fosse verdade. Então ouvi seus passos no corredor e soube que ainda éramos prisioneiros. Mas o sonho era tão real. Será que algum dia será? Fechei o diário. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Sim, mãe, pensei. O sonho se tornou realidade. Somos livres, somos nossos próprios mestres agora. Foi naquele momento, olhando para o passado não com medo, mas com a distância que o tempo proporciona, que percebi algo importante.
Nossa história de fuga de novos começos não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre transformação, sobre pegar o pior que a vida nos oferecia e transformá-lo em força, em sabedoria, na capacidade de amar e ser amado. E essa transformação, esse caminho de cura e redescoberta, é o que quero contar no próximo capítulo. Como encontramos a força não apenas para seguir em frente, mas para viver de verdade, para florescer apesar das cicatrizes, para construir uma vida que valesse a pena ser vivida. A década de 1970 trouxe para a América não apenas o fim da Guerra do Vietnã, mas também profundas transformações na forma como as mulheres viam seu lugar na sociedade. E eu, que já havia quebrado tantas correntes, estava pronta para abraçar essas mudanças. Minha carreira como professora do ensino fundamental floresceu inesperadamente. Em 1972, fui convidada para assumir o papel de coordenadora educacional na escola onde lecionava no Brooklyn. Foi um desafio imenso. Eu, que por tantos anos fui silenciada, agora seria responsável por orientar outros educadores, por definindo caminhos, por fazer minha voz ser ouvida em reuniões onde eu era frequentemente a única mulher presente. Não sei se estou preparada, confessei a Charles uma noite, depois que Cecília adormeceu. Estávamos sentados em nossa pequena varanda, tomando uma xícara de chá. O único luxo que podíamos nos dar naqueles tempos de orçamento apertado. Ninguém está preparado para nada na vida. Ele respondeu com aquela sabedoria silenciosa que sempre me acalmava. Aprendemos fazendo. Se há alguém que pode transformar uma escola, esse alguém é você, Dorothy. Aceitei o cargo com a mesma mistura de medo e determinação que me acompanhou em todas as grandes decisões da minha vida. Logo percebi que a educação poderia ser mais do que um trabalho. Poderia ser uma missão, uma maneira de evitar que outras crianças passassem pelo que eu passei. Implementei um programa de atenção especial para alunos que apresentavam sinais de problemas em casa. Treinei professores para identificar sinais de violência, não apenas física, mas emocional. Criei um espaço seguro onde as crianças podiam falar, ser ouvidas, ser vistas. Você entende, não é? Um menino de 8 anos me disse uma vez, com os olhos baixos, depois de me contar sobre seu pai, que bebia e quebrava tudo em casa. Você nos olha de forma diferente dos outros adultos. Ele estava certo. Eu entendia. E essa compreensão, nascida da dor, tornou-se meu maior instrumento de mudança. Em 1974, iniciei um projeto ousado para a época. Aulas noturnas para mães que não haviam concluído o ensino fundamental. Muitas dessas mulheres, como minha mãe um dia esteve, estavam presas em relacionamentos abusivos, sem independência financeira, sem educação suficiente para sonhar com algo diferente. Elas não virão, alertou o diretor, um homem da velha guarda que só me dera o cargo de coordenadora por insistência da diretoria de educação, que queria mais mulheres em cargos de liderança. O marido não permite. Crianças pequenas em casa, trabalho pesado o dia todo. Vai ser um fracasso. Na primeira noite, esperávamos 5 mulheres. 23 apareceram. Na semana seguinte, 38. No final do mês, tínhamos 60 mulheres matriculadas de todas as idades, com histórias de vida tão diversas e, ao mesmo tempo, tão semelhantes. Ensinamos o básico, leitura, escrita, aritmética, mas também conversamos sobre direitos, cidadania, possibilidades. Discutimos com a cautela necessária como a independência começa com pequenas escolhas, pequenas resistências cotidianas. Dona Zulmira, uma senhora de quase 60 anos que nunca tinha segurado um lápis antes, me abraçou chorando no dia em que conseguiu escrever o próprio nome. Agora posso assinar meus documentos, disse ela com um orgulho que pessoas alfabetizadas jamais compreenderiam completamente. Não preciso mais do dedo manchado de tinta. A humilhação. Este trabalho com mulheres me levou a voltar a estudar. Em 1975, ingressei na Faculdade de Educação da Universidade de Colômbia, um sonho que parecia impossível para a garota que eu era.
Charles assumiu mais aulas para compensar a redução da minha carga horária. Mamãe e o Sr. Oscar ajudavam a cuidar da Cecília nos fins de semana, quando eu precisava estudar. A universidade era um mundo à parte. As discussões, mesmo limitadas pelo clima conservador de meados dos anos 70, abriram horizontes. Aprendi teorias educacionais revolucionárias. Li Paulo Frá clandestinamente, é claro, debati com colegas que, como eu, acreditam que a educação pode mudar vidas. Você é diferente da maioria dos alunos. Um professor me disse uma vez, depois de uma apresentação que fiz sobre alfabetização de adultos: Você fala com a urgência de alguém que conhece o problema por dentro, não apenas pela teoria. Ele tinha razão. Eu não estava lá apenas por um diploma, por uma carreira melhor. Eu buscava ferramentas para a revolução silenciosa que já havia iniciado na minha pequena escola no Brooklyn. Foi durante esse período que minha mãe, aos 51 anos, decidiu também voltar a estudar. Inspirada pelo meu trabalho com as mulheres da comunidade, ela se matriculou em um curso profissional de corte e costura. A aluna que antes costurava apenas em segredo, controlada pelo marido tirânico, agora sonhava em ter seu próprio ateliê. Nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido. Ela me disse quando exibiu com orgulho seu primeiro vestido, inteiramente criado e feito por ela. A vida não era fácil. Equilibrar trabalho, estudo, maternidade e o trauma que de vez em quando voltava para me assombrar em pesadelos exigia uma força que eu nem sempre acreditava ter. Houve dias em que eu desmoronei, em que o peso parecia grande demais para carregar. Uma noite, depois de receber uma nota baixa em um importante trabalho universitário, chorei como eu não chorava há anos. Charles me encontrou encolhida num canto da cozinha, abraçada aos joelhos como a menina assustada que eu já fui. Não consigo fazer isso, solucei. Não sou inteligente o suficiente. Não tenho a base. Não tenho tempo. Quem eu estava enganando? Charles não tentou me convencer do contrário com palavras vazias. Em vez disso, pegou um caderno e começou a ler em voz alta um texto que eu havia escrito para meus alunos de alfabetização. Uma história simples sobre uma mulher que plantou um jardim em um terreno que todos diziam ser árido. Esta mulher aqui, disse ele, apontando para o caderno, que desenhou flores em pedras, que viu possibilidades onde todos só viam limites. Essa é você, Dorothy. A mesma que sobreviveu ao inferno e transformou a experiência em compaixão pelos outros. Essas palavras me atingiram como um raio de clareza. Eu não estava lutando apenas pelo meu futuro, mas pelo futuro de tantas outras mulheres e crianças que, como minha mãe, viviam presas em situações que pareciam não ter saída. Retomei meus estudos com determinação renovada. Me formei em 1978 com honras, a aluna mais velha da turma, a única que já era mãe e trabalhava em tempo integral, que carregava cicatrizes invisíveis, que de alguma forma me tornaram mais forte em vez de mais fraca. No mesmo ano, fui convidada a desenvolver um programa piloto de apoio a famílias em situações de violência doméstica, para o Conselho de Educação. Era um trabalho delicado, ainda mais naquela época em que os valores conservadores da família eram tão fortemente defendidos. Mas eu sabia por experiência própria o quão perigoso era esse pensamento. Como permitia que monstros como meu pai continuassem destruindo vidas a portas fechadas, protegidos pelo silêncio cúmplice da sociedade. O projeto foi batizado com um nome propositalmente neutro: Programa de Integração Família-Escola. Por trás dessa fachada inofensiva, criamos uma rede de apoio que identificava crianças em risco, oferecia apoio psicológico, orientação jurídica e, quando necessário, intervinha para retirar menores de ambientes perigosos. Não foi fácil. A resistência veio de todos os lados, de dentro do próprio conselho, de diretores de escola que não queriam problemas, de uma sociedade que ainda via a violência doméstica como algo privado, quase normal. Mas, gradualmente, caso a caso, fizemos a diferença.
Lembro-me particularmente de uma menina, Mary Ann, de 13 anos, que chegou ao nosso programa por meio de uma professora atenciosa. Ela apresentava todos os sinais que eu conhecia tão bem: o olhar abatido, o silêncio, o sobressalto a cada movimento repentino, as marcas de agulha que ela tentava esconder. Quando finalmente conseguimos, ao intervir, descobrimos que seu padrasto farmacêutico a drogava regularmente com medicamentos roubados do trabalho. A história era tão parecida com a minha que, por um momento, senti como se estivesse olhando para o meu próprio passado. A diferença é que Marianne não precisou esperar até os 15 anos para escapar. Não precisou planejar sua fuga sozinha. Agora, havia uma rede, pequena e imperfeita, mas existente, pronta para apoiá-la. Ver aquela menina, meses depois, recuperando a voz, o sorriso, a capacidade de sonhar, foi a confirmação de que todo o esforço valeu a pena. Que as noites sem dormir estudando, os fins de semana sacrificados, as constantes batalhas contra a burocracia e o preconceito não foram em vão. Em 1980, o programa já atendia 12 escolas no Brooklyn. Não era muito, considerando o tamanho da cidade, mas foi um começo, uma semente plantada que continuaria a crescer nos anos seguintes. Naquele mesmo ano, minha mãe realizou seu sonho. Ela inaugurou um pequeno ateliê em Sunnyside com 2 máquinas de costura industriais compradas a prazo. As criações de Margaret, disse a modesta placa em frente à loja, uma homenagem não apenas ao seu nome, mas ao amanhecer de uma nova vida. Nossos caminhos, antes tão marcados pelo medo e pela dor, agora transbordavam de possibilidades. Cecília, aos 10 anos, era uma menina brilhante, curiosa e confiante. Tudo o que eu não pude ser na minha infância. Charles, sempre meu porto seguro, fora convidado para lecionar história na mesma universidade onde me formei. Conseguimos não apenas sobreviver, mas prosperar, transformar o veneno em remédio, a dor em propósito. Não éramos mais vítimas, mas agentes de mudança, cada um à sua maneira. Em 1982, recebi um convite que nunca imaginei ser possível para dar uma palestra em uma conferência sobre educação em Washington, D.C., sobre nosso programa de combate à violência doméstica. Eu, que antes havia sido silenciada em minha própria casa, agora teria voz em um auditório lotado, seria ouvida por educadores de todo o país. Na noite anterior à viagem, sentada na varanda da nossa casa, agora nossa, comprada com tanto sacrifício, olhei para as estrelas e pensei na longa jornada que me trouxera até ali. Não apenas a jornada física de Springfield a Nova York, mas a jornada interior da escuridão à luz, do medo à coragem, do silêncio à fala. Pensei no diário da minha mãe, naquele sonho de liberdade que ela tinha tantos anos atrás, numa época em que a liberdade parecia impossível. Pensei em todas as mulheres que, como nós, ainda viviam presas em situações semelhantes, sem ver uma saída, sem imaginar que outro tipo de vida fosse possível. E ali, sob o céu estrelado de uma noite de junho, fiz uma promessa a mim mesma. Enquanto eu tivesse forças, usaria minha voz, minha experiência, meu conhecimento para abrir portas, iluminar caminhos, ser a mão estendida de que minha mãe e eu tanto precisávamos um dia. Porque a verdadeira liberdade, eu havia aprendido, não está apenas em escapar de nossas prisões, mas em ajudar outras pessoas a encontrar suas próprias chaves. Mas esta parte da minha história, como aquela pequena professora do Brooklyn, se tornou uma voz nacional na luta contra a violência doméstica, como nosso programa se expandiu para outras cidades, como enfrentamos novos desafios nos anos da era Reagan e além. Isso fica para outro dia. Em agosto de 1982, eu subi ao palco do auditório em Washington, D.C., com os joelhos trêmulos e o coração acelerado. Encarar uma plateia de 500 educadores foi mais assustador do que qualquer pesadelo sobre meu pai. Mas quando comecei a falar sobre o nosso programa,
sobre as crianças salvas, sobre a rede de proteção que estávamos construindo, algo extraordinário aconteceu. Minha voz, hesitante a princípio, ganhou força. Violência doméstica não é um problema familiar, declarei, desafiando décadas de silêncio cúmplice. É um problema social que exige respostas coletivas. Encerrei minha palestra com um apelo direto. Cada um de vocês conhece pelo menos uma criança que vai para a escola carregando mais do que livros nas costas. Elas carregam medo. Elas carregam vergonha. Elas carregam segredos pesados demais para elas. Não finjam que não veem. Não façam o que tantos fizeram comigo e com milhares de outras crianças. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoção. Então, lentamente, os aplausos começaram. As pessoas se levantaram. Algumas choravam. Naquele momento, entendi que minha história pessoal havia se transformado em uma ferramenta de mudança. Após a palestra, dezenas de educadores me procuraram. Para fora. Elas queriam saber mais sobre o programa, como implementá-lo em suas cidades. Outras, em conversas privadas, compartilharam suas próprias histórias de abuso, guardadas por anos, sob camadas de vergonha e medo. Você me deu coragem, disse uma professora de Boston, apertando minhas mãos entre as dela. Talvez eu também possa transformar o que sofri em algo que ajude os outros. Voltei para Nova York com uma pasta cheia de contatos e uma missão ainda maior. Nosso pequeno projeto local agora tinha o potencial de se espalhar, de crescer além de limites que eu jamais imaginei serem possíveis. Nos meses seguintes, viajei para várias cidades da Nova Inglaterra e estados vizinhos, sempre aproveitando minhas férias ou licenças não remuneradas. O dinheiro era curto, a exaustão imensa, mas a determinação maior que ambos. Charles, sempre meu alicerce, assumia mais responsabilidades em casa quando eu estava fora. Cecília, agora com 12 anos, já entendia a importância do meu trabalho e até me ajudava a organizar materiais para as palestras. Mamãe está salvando outras meninas. Ela explicava com simplicidade aos amigos que perguntavam por que sua mãe viajava tanto. O orgulho em sua voz foi minha maior recompensa. Em 1983, um evento inesperado mudou o curso do nosso trabalho. Um caso que tratamos de uma menina de 10 anos abusada pelo tio, um médico, chegou à imprensa. O New York Times publicou uma reportagem de página inteira com o título O Silêncio que Mata. A violência oculta nos lares americanos. O artigo falava sobre nosso programa, sobre como identificamos e ajudamos crianças em risco. Meu nome apareceu várias vezes como coordenador da iniciativa. A última coisa que eu queria era notoriedade. Mas essa exposição acabou sendo um divisor de águas. No dia seguinte à publicação, o telefone da escola não parava de tocar. Havia educadores querendo conhecer nossa metodologia, assistentes sociais oferecendo parcerias, psicólogos se voluntariando, mas também, e isso me pegou de surpresa, havia mães desesperadas buscando ajuda, adolescentes reunindo coragem para denunciar abusos, até mesmo homens reconhecendo comportamentos violentos e pedindo orientação. Você abriu uma comporta, disse-me o diretor da escola, que finalmente abraçou nossa causa. Há muita água retida ali. Ele estava certo. Por trás da fachada de normalidade na sociedade americana, existia um oceano de sofrimento silencioso, de violência naturalizada, de vítimas sem voz. E de alguma forma, nosso pequeno programa se tornou uma ponte para que essas vozes finalmente fossem ouvidas. Foi nessa época que o trabalho começou a ganhar uma dimensão que eu jamais imaginei. O Conselho Estadual de Educação, impressionado com os resultados, decidiu expandir o programa para todas as escolas públicas da cidade. Fui convidado para coordenar essa expansão, o que significou deixar a sala de aula, meu porto seguro, por tantos anos. Você alcançará muito mais crianças dessa forma, argumentou Charles, quando compartilhei minhas dúvidas com ele. Você não está abandonando o ensino. Você está expandindo seu impacto.
Aceitei o desafio com aquela mistura de apreensão e coragem que parecia me acompanhar em todas as encruzilhadas da vida. Na nova função, coordenei uma equipe de profissionais, treinei educadores, articulei parcerias com órgãos de proteção à criança que começavam a se estruturar no país. O trabalho era exaustivo, muitas vezes frustrante devido à burocracia e à resistência. Mas com cada criança protegida, cada família atendida. Senti que estava pagando uma dívida não com o meu passado, mas com o meu presente, com a garota que conseguiu escapar, e agora tinha o dever de estender a mão aos outros. Em 1984, enquanto os Estados Unidos viviam os anos Reagan, nosso programa deu outro passo importante. Estabelecemos uma parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Colômbia para treinar profissionais de saúde na identificação de sinais de violência doméstica. A ironia não me escapou. Eu, filha de um médico que usava seu conhecimento para nos controlar e abusar, agora trabalhava para que outros médicos usassem seu conhecimento para proteger, curar e salvar. O Dr. Maurice Gonzalez, pediatra que coordenou o projeto para a faculdade, tornou essa ironia ainda mais pungente. Descobri durante nossas conversas que ele foi aluno do meu pai em Boston nos anos 60. Lembro-me dele como um professor brilhante, mas distante e frio, comentou ele uma vez, sem saber da minha conexão com o homem que ele estava descrevendo. O tipo de médico que sabe tudo sobre doenças e nada sobre pacientes. Guardei essa coincidência para mim por meses, incapaz de revelar a verdade até durante uma sessão de treinamento particularmente intensa sobre abuso de substâncias em crianças. Senti que era o momento certo. O conhecimento médico pode curar ou destruir, eu disse ao grupo de moradores que estava nos ouvindo. Eu sei disso em primeira mão. O médico que você admirava, Dr. Maurice, era meu pai, e ele usou seu conhecimento para me drogar, controlar minha mãe e transformar nossa casa em uma prisão. O silêncio que se seguiu foi eletrizante. Dr. Maurice Paud. Outros médicos trocaram olhares confusos. Mas então algo inesperado aconteceu. Um dos moradores, um jovem que mal parecia ter saído da adolescência, levantou-se com lágrimas nos olhos. Quando eu tinha 10 anos, meu tio, que também era médico, dava vitaminas para mim e meu primo quando ficávamos na casa dele. Somente anos depois entendi o que realmente eram aquelas injeções e por que não nos lembramos de nada depois. Era como se uma represa tivesse rompido. Outros médicos começaram a compartilhar histórias, não apenas de pacientes que atenderam, mas de suas próprias infâncias, de abusos testemunhados ou sofridos, de silêncios mantidos por gerações. Foi por isso que escolhi pediatria. Uma médica mais velha confessou ser o tipo de médica que eu precisava quando criança e nunca encontrei. Aquele momento de vulnerabilidade coletiva, de verdades finalmente ditas em voz alta, fortaleceu nossa parceria de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. Os médicos deixaram de ser apenas aliados profissionais e se tornaram companheiros na causa, cada um trazendo suas motivações pessoais, suas próprias cicatrizes transformadas em comprometimento. Em 1985, com novos ventos soprando na sociedade americana, nosso programa ganhou um nome oficial que refletia melhor seu propósito. Porto Seguro. Proteção integral para crianças e adolescentes. Deixamos de ser apenas um projeto piloto experimental e passamos a ser uma política pública consolidada, com metodologia própria, resultados mensuráveis e, principalmente, reconhecimento da sociedade. Minha mãe, hoje com 60 anos, acompanhou minha trajetória com um misto de orgulho e espanto. Seu pequeno ateliê havia crescido. Agora, além dela, havia 3 costureiras e era especializada em vestidos formais. Quem diria, ela às vezes comentava que aquela mulher drogada, sem vontade própria, viria a ter seu próprio negócio, a ver sua filha mudando a vida de tantas pessoas. Foi ideia dela que abriria um novo capítulo em nosso trabalho. Por que não fazer algo pelas mães também? Não apenas para aqueles que sofrem violência agora, mas para aqueles que, como eu, conseguiram escapar
e estão tentando reconstruir suas vidas. Essa simples pergunta deu origem ao projeto Novos Começos, um programa de apoio para mulheres que deixaram relacionamentos abusivos. Oferecemos desde orientação jurídica a cursos profissionalizantes, grupos de apoio psicológico e assistência na busca por moradia segura. Minha mãe se tornou uma das voluntárias mais ativas, ensinando costura básica para mulheres que, como ela, precisavam encontrar uma maneira de se sustentar depois de deixar para trás tudo o que sabiam. Quando segurei suas mãos trêmulas para ensiná-las os primeiros pontos, ela me disse uma vez: Lembro-me das minhas próprias mãos, de como elas tremeram por anos depois que saímos de Springfield. O medo não desaparece da noite para o dia. É um processo lento, como aprender a costurar ponto por ponto, dia após dia. Em 1986, nossa família passou por outra transformação. Cecília, aos 16 anos, anunciou que queria estudar medicina. Por um momento, senti um arrepio na espinha. A sombra do meu pai, que eu acreditava ter finalmente exercido, voltou para me assombrar brevemente. Tem certeza, querida? Perguntei, tentando esconder meu desconforto. Medicina é um caminho difícil. Seus olhos brilhavam de uma forma que me lembrava dos meus próprios olhos, tantos anos atrás, quando sonhei com o mesmo futuro antes de meu pai destruir esse sonho. Eu sou mãe. Quero ser pediatra. Quero continuar o trabalho que você começou, mas do meu jeito. Quero ser para outras crianças a médica que você e a avó precisavam e nunca tiveram. Naquele momento, entendi que o círculo era fechando. O sonho que me foi roubado agora renasce através da minha filha, não como uma repetição do passado, mas como sua redenção. Charles, sempre sensível às correntes invisíveis que nos moviam, percebeu minha emoção e colocou o braço em volta dos meus ombros. A diferença, disse ele suavemente, é que ela tem nós dois para apoiá-la, protegê-la, celebrar cada passo de sua jornada. Ela não está sozinha, como você estava. Ele estava certo, como sempre. Cecília carregava não apenas meus genes, meu nome, meus sonhos reaproveitados. Ela também carregava o amor incondicional que nunca recebi do meu pai. A liberdade que tanto lutei para conquistar. A segurança de saber que seu valor não dependia de sua obediência ou submissão. Os anos seguintes trouxeram expansão e reconhecimento ao nosso trabalho. O Porto Seguro se espalhou para outros estados. O projeto New Beginnings tornou-se um modelo estudado internacionalmente. Recebi convites para palestrar em conferências, contribuir para publicações, participar de comissões que discutiam políticas públicas para mulheres e crianças. Em 1990, eu estava em Washington, como parte de um grupo de ativistas que lutaram para incluir na legislação garantias específicas para a proteção da infância e da adolescência. A emoção de ver nossos esforços transformados em lei, de saber que agora existia uma base legal sólida para o trabalho que realizávamos, é indescritível. Quando me aposentei oficialmente, em 1997, aos 51 anos, não foi para descansar, mas para me dedicar integralmente à New Pathways Foundation, uma ONG que fundamos para dar continuidade ao trabalho iniciado tantos anos antes. A sede da fundação, uma casa espaçosa no Brooklyn, adaptada às nossas necessidades, tornou-se um porto seguro para centenas de mulheres e crianças a cada ano. Lá, oferecíamos de tudo, desde abrigo temporário a assistência jurídica, apoio psicológico, cursos profissionalizantes e acompanhamento educacional para os pequenos. Cecília, agora formada em medicina e fazendo residência em pediatria, vinha aos sábados para oferecer atendimento gratuito. Charles, aposentado do magistério, coordenava um projeto de reforço escolar para as crianças abrigadas. Mamãe, apesar da idade avançada, ainda dava aulas de costura 2 vezes por semana.
Éramos uma família não apenas de sangue, mas de propósito. Unidas não apenas pelo nosso passado em comum, mas pelo compromisso com um futuro diferente para outras famílias. Em 2000, um acontecimento inesperado trouxe o passado de volta à minha porta. Uma carta chegou à fundação, enviada de Springfield. A remetente, Sarah Olivans, a ex-governanta da nossa casa, a testemunha silenciosa do nosso sofrimento. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro, uma breve carta escrita em letras incertas e um recorte de jornal amarelado e desgastado pelo tempo. Senhora Dorothy, dizia a carta, eu a vi na televisão outro dia falando sobre seu trabalho com crianças. Quase não pude acreditar. A garotinha assustada que eu conhecia agora é essa mulher forte que ajuda tantas pessoas. Eu queria escrever para lhe dizer que nunca me perdoei por não ter feito nada naquela época. O medo me paralisou, mas isso não é desculpa. Hoje sou uma velha com mais arrependimentos do que anos de vida. Mas ver o que você se tornou me conforta. Talvez Deus tenha um plano maior do que podemos compreender. O recorte de jornal era um obituário. Berenice Fields, viúva do Dr. Gerald Fields, faleceu ontem em sua residência, deixando 2 filhos e 4 netos. Meu coração perdeu o ritmo. Berenice. Até onde eu sabia, meus pais não tinham tido outros filhos além de mim. O que isso significava? Liguei para o remetente naquele mesmo dia. A senhora Sarah, agora uma senhora de 85 anos, me contou entre soluços que, depois da nossa fuga, meu pai havia se casado novamente, com uma enfermeira muito mais jovem chamada Brenise. Eles tiveram 2 filhos. Segundo ela, ele continuou usando seus métodos de controle com a nova família. Dizem que ela tentou escapar uma vez, como sua mãe, contou a senhora Sarah, mas ele a encontrou e a trouxe de volta. Ela nunca mais tentou depois disso. Ela vivia como um fantasma pela casa, sempre drogada, sempre obediente. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Enquanto eu construía uma nova vida, enquanto lutava para proteger outras mulheres e crianças, meu pai simplesmente substituiu suas vítimas anteriores por novas. O monstro continuou agindo. Só que em outro palco. As crianças? Perguntei, temendo a resposta. Como estão as crianças? O menino se matou aos 20 anos, ela respondeu, com a voz embargada. A menina mora em Nova York, pelo que ouvi. Ela nunca voltou para Springfield depois da morte do pai. Aquela conversa me assombrou por semanas. A culpa me corroía por dentro. E se tivéssemos denunciado meu pai publicamente, em vez de aceitar o acordo silencioso que nos permitiu recomeçar longe? E se tivéssemos exposto seus crimes ao mundo em vez de simplesmente fugir? Quantas outras Margarets? Quantas outras Dorothys poderiam ter sido salvas? Charles, percebendo meu tormento, gentilmente me lembrou. Vocês eram 2 mulheres sozinhas, sem recursos, sem apoio, numa época em que a palavra de um médico valia mais do que qualquer evidência. Vocês fizeram o que puderam com o que tinham. E vejam tudo o que construíram desde então, todas as vidas que salvaram. Ele estava certo, mas isso não apagou completamente a dor. Decidi que precisava fazer algo para buscar uma forma de redenção e fechar aquele círculo que o destino havia reaberto. Com a ajuda de contatos na área social, consegui localizar minha irmã, que eu nunca havia conhecido. Marina Fields, 38, professora de História em uma escola pública no sul de Manhattan, a poucos quilômetros de onde eu morava sem nós. Sem nunca saberem da existência um do outro. O encontro em um café neutro foi carregado de emoção e desconforto. Ela tinha os mesmos olhos do meu pai, o mesmo queixo, a mesma postura rigidamente controlada que eu reconhecia do meu próprio passado. Por que você quis me encontrar? Ela perguntou direto ao ponto, sem preâmbulos. O que você espera ganhar com isso? Não havia uma resposta simples. Eu queria me desculpar por não ter evitado seu sofrimento.
Queria confirmar que o monstro da minha infância continuou sendo um monstro até o fim. Queria oferecer ajuda, solidariedade, um laço tardio de irmandade. Talvez para confirmar que não estou sozinha. Finalmente respondi que o que vivemos era uma imaginação, era um exagero, que ele realmente era o que sabemos que ele era. Algo em minhas palavras pareceu quebrar uma barreira dentro dela. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Seus dedos apertaram a xícara com força. Ele disse que minha mãe era doente mental, que ela precisava das injeções para se acalmar, disse ela em voz baixa. Ele disse que era para o bem dela, para o nosso bem. Eu acreditei nisso por anos. Todos acreditaram. Conversamos por horas compartilhando histórias tão parecidas que poderiam ter sido vividas pela mesma pessoa em momentos diferentes. A mesma prisão, o mesmo carcereiro, os mesmos métodos de controle, a mesma impetuosidade, o mesmo medo, a mesma vergonha. Quando nos despedimos, já era noite. Trocamos números de telefone. Prometemos nos encontrar novamente, mas ambos sabíamos que o vínculo que tínhamos era complexo demais para ser chamado de família, pesado demais para ser chamado de amizade. O trabalho que vocês fazem, ela disse na despedida, é importante. É compensar o que você não conseguia fazer antes. Essas palavras, mais do que qualquer outra coisa, trouxeram um pouco de paz ao turbilhão que me consumia. Não podemos mudar o passado. Não podemos salvar aqueles que já se foram, mas podemos transformar nossa dor em propósito, nossas cicatrizes em mapas que ajudem outros a encontrar o caminho para a liberdade. E é isso que continuo fazendo até hoje. Aos 79 anos, cabelos brancos e passos mais lentos, mas com a mesma determinação que me move desde aquela noite de 1961, quando uma menina de 15 anos decidiu que não seria mais uma vítima, mas a arquiteta do seu próprio destino. Então, meus queridos espectadores que assistiram até aqui, essa é a minha história. Uma história de dor, sim, mas principalmente de superação, de transformação, de esperança. Se você está passando por algo parecido, ou conhece alguém que está, saiba que há uma saída. Existe ajuda. Existe vida, além do medo e da dor. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Grandparents Tales, porque nenhuma história de abuso deve terminar em silêncio e solidão. Toda história, por mais dolorosa que seja, merece a chance de um novo capítulo, de um novo começo, de um final diferente do que parecia inevitável. Até o próximo vídeo com muito amor.